A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias. Jornal das 4, edição do Miguel Videira. Miguel, a CGTP pediu uma reunião urgente ao Presidente da República sobre as alterações ao Código do Trabalho. Disso mesmo deu conta esta tarde a Intersindical, pouco tempo depois do Primeiro-Ministro ter revelado que vai reunir-se no início da próxima semana com os parceiros sociais. A CGTP não foi convidada. É um dos temas que, segundo o Tiago Oliveira, secretário-geral da Confederação Geral de Trabalhadores, a CGTP quer levar ao encontro com o Presidente da República. E Luís Montenegro pressiona a UGT para avançar com a reforma laboral. Há uma nova reunião no início da próxima semana. No encerramento das jornadas parlamentares do PSD em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, o Primeiro-Ministro pressionou a Central Sindical a chegar a bom porto na negociação. Anuncia, como disseste, uma reunião no início da próxima semana com os parceiros sociais. Luís Montenegro pede ao UGT para não seguir o exemplo da outra Central Sindical, a CGTP, que, segundo Montenegro, nunca chega a acordo com o Governo. Miguel Videira Dias. Luís Montenegro diz que são 8 meses de diálogo e perto de meia centena de reuniões e, por isso, aumenta a pressão sobre a UGT. Aqueles que têm sentido de compromisso alicerçado ao longo de anos vão agora claudicar nesse sentido de compromisso para alinharem com aqueles que manifestamente não têm tido esse sentido. O Primeiro-Ministro adianta que o Governo já aceitou 26 propostas da Central Sindical e diz que para apoiar a CGTP já existe um partido. Para capitular perante essa confederação sindical, já basta o partido da extrema-direita. A farpa para o Chega, que se tem manifestado contra a proposta do Governo e que serve de exemplo para Montenegro sobre as dificuldades em ser mais reformista. Primeiro reclamam a mudança e depois da mudança estar em execução, estão contra a mudança. Nós vamos fazer, mas têm de estar preparados para isso. Mas também deixa recados para dentro. Até muito perto de nós. Eu próprio tenho que reconhecer isto. Às vezes está mesmo dentro de nós também. Nós, Partido Social Democrata, nós, Governo. E para rematar... Porque reformismo de boca tem muitos, mas reformismo da ação não é para todos. O Primeiro-Ministro que vai voltar a sentar os parceiros sociais à mesa e procura puxar dos galões da capacidade de diálogo e no que toca ao mundo laboral, um número que tem sempre no bolso, mas desta vez em linguagem sindical. Quando o Governo é patrão, o Governo chega a acordo. 37 acordos, 27 carreiras já foram renegociadas e valorizadas. Luís Montenegro a pressionar para avançar na reforma laboral, para responder também às pressões que tem recebido para reformar. Miguel Videira Dias com os destaques da intervenção de encerramento nas jornadas parlamentares do PSD, em que marcou também presença o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, eleito precisamente pelo Círculo de Viana do Castelo. E depois do Presidente da Câmara da Marinha Grande, da Comunidade Intermunicipal de Leiria, agora é a vez também do PS vir lamentar essa declaração do Ministro da Economia sobre o processo de reconstrução das casas destruídas pelo mau tempo. Manuel Castro Almeida, o Ministro, diz que o processo não está a correr bem e atribui responsabilidades às autarquias pela demora na avaliação de danos. O líder parlamentar do PS, eleito precisamente pelo Círculo de Leiria, lamenta a declaração. Porquê? Eurico Brilhantias, boa tarde, bem-vindo à antena do Observador. É mais do que lamentar. Eu espero que o Sr. Ministro retifique. Era útil que retificasse por lealdade institucional aos autarcas de Leiria. Vamos ver. Primeiro, eu não posso deixar de concordar com o Sr. Ministro numa dimensão. Está a correr mal, está a correr mal. Porque quem vai ao terreno e acompanha os autarcas, as empresas e a população percebe que os recursos financeiros não chegam. E eu tenho estado, tenho visitado, falado com empresários, visitado instituições e aquilo que acontece é que a resposta é evidente. Passados mais de 40 dias da tempestade Christine, o Distrito de Leiria vive uma situação particularmente difícil e de grande incerteza e não está a correr bem. Porquê é que os apoios não estão a chegar ao terreno?
não estão a chegar ao terreno porque as medidas foram mal desenhadas e a imputação de responsabilidade às autarquias é uma deslealdade institucional e eu não posso deixar de usar a expressão. E é por isso que a CIM Leiria, e em particular também o Sr. Presidente da Marinha Grande, o Paulo Vicente, faz essa referência. Ora, se desde o dia 1 foram os autarcas que alertaram, primeiro para a própria tempestade e para os danos. Segundo, disseram evidentemente que do distrito precisavam de recursos financeiros para a reconstrução. Mas para além da reconstrução, porque não vale a pena falarmos do PTRR para 2029, 2034, mas esquecermos de uma dimensão essencial é o apoio de emergência. Ora, quando o Governo remete para as câmaras a vistoria de milhares de circunstâncias, é esse o pecado original, a atribuição de competências nesta matéria às câmaras municipais, não tem meios recursos humanos para fazer essa avaliação em tempo útil. Eu vou dar para que os nossos ouvintes percebam. Só o município de Leiria tem entre 6 a 8 mil casas sem telhas. O município da Marinha Grande terá qualquer coisa entre os 2 mil a 3 mil casos. O Presidente da Câmara da Marinha Grande falava que já tinha mais de 2.500 processos, dos quais resolveu 7. É impossível, não há capacidade para fazer vistoria em instituições que têm a dimensão dos recursos. De quem devia ser essa responsabilidade? Da Administração Central? A Administração Central, a CCDR Centro e o município em conjunto têm que ter equipas especiais e procedimentos expeditos que façam duas coisas: simplificação e celeridade e, ao mesmo tempo, garantir que a mesma casa não é apoiada duas vezes, porque isso, evidentemente, ninguém pode estar a favor da fraude. A circunstância que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial coloca em cima da mesa é simples. O Governo não consegue, desenhou mal a medida e a implementação da medida. Perante o fracasso evidente, diz que a culpa é das câmaras municipais, quando à partida era evidente que não tinham recursos. Se bem percebi, Eurico Brilhantias sugere que essa devia ser uma responsabilidade, a avaliação de danos devia ser uma responsabilidade conjunta das câmaras municipais, da Administração Central e das CCDRs. E devia ter equipas especiais já no terreno. A Ordem dos Engenheiros disponibilizou-se, entre outras entidades, para constituir equipas especiais de apoio. Essas equipas especiais são necessárias para, em muito pouco tempo, chegar a 10 mil casas, pelo menos só em 2 municípios. Fica claro, Eurico Brilhantias. O Sr. Ministro deve retificar e remeter-se àquilo que me parece que é essencial, estar ao lado dos autarcas e não contra aqueles que desde a primeira hora estão ao lado das populações. Agradeço-lhe. Eurico Brilhantias, líder parlamentar do PS, deputado eleito precisamente pelo Círculo de Leiria, é mais uma voz que vem insurgir-se contra essa declaração feita por Manuel Castro Almeida, que aponta responsabilidades pelas autarquias no atraso na concessão de apoios aos proprietários de casas danificadas pelo mau tempo. A Ministra da Saúde espera que a Urgência Regional de Obstetrícia do Estuário do Tejo comece a funcionar sem quaisquer problemas. É já na próxima segunda-feira que arranca a primeira Urgência Regional, resulta da fusão da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia dos Hospitais de Loures e Vila Franca de Xira. É uma solução para fazer face à falta de médicos nesta área de especialidade. Ora, o Observador noticiou ontem à noite que há médicos do Hospital de Vila Franca que recusam trabalhar no Hospital de Loures, onde vai funcionar a Urgência Regional. Um problema para a elaboração das escalas. A Ministra Ana Paula Martins não antecipa problemas. Eu não tenho nenhuma informação que me diga que na segunda-feira não temos condições para iniciar. Eu espero que tenhamos, veremos, eu diria, para bem das pessoas que servimos todos, que são os cidadãos. Ana Paula Martins diz que esta é a melhor alternativa, tendo em conta que não há no SNS o número de médicos obstetras suficientes para manter todas as urgências abertas. Seguimos neste jornal com a guerra no Médio Oriente. Sim, e com o novo balanço do Presidente dos Estados Unidos sobre a forma como está a correr este conflito. Que opinião é expressa por Donald Trump, Ricardo Lopes? Está tudo a correr bem, é a opinião de Donald Trump, que garante que a operação militar até está a ser mais rápida do que o previsto. O presidente norte-americano deu uma curta entrevista telefónica ao jornal Axios e garantiu que já não há praticamente nada para atacar no território iraniano e que, portanto, a guerra vai acabar rapidamente.
Mas, Ricardo, há vozes de responsáveis políticos nos Estados Unidos que garantem exatamente o contrário. O senador democrata Chris Murphy sublinha que os Estados Unidos não têm um plano bem delineado para o conflito e que podem, portanto, ficar presos a uma guerra sem fim. O democrata fez estas acusações numa série de 5 publicações na rede social X. Esta declaração foi feita depois de uma reunião que aconteceu ainda hoje com representantes eleitos, onde se debateu a situação atual no Irão. Ricardo, com o aumento dos preços, a comunidade internacional procura encontrar soluções de emergência para evitar a escassez de combustíveis e consequente aumento dos preços. Nesse sentido, a Agência Internacional da Energia vai fazer a maior libertação de reservas de petróleo de sempre para controlar os preços dos combustíveis. É uma informação avançada hoje pela Ministra da Economia da Alemanha, que explica que foi feito um pedido aos 32 governos que integram a Agência de Energia, incluindo ao nosso governo de Portugal, para que, em conjunto, libertem um total de 400 milhões de barris de petróleo que os países têm como reserva para eventuais situações de crise. Uma forma de controlar os preços do ouro negro do petróleo. Ricardo Lopes, jornalista do Observador, com algumas das últimas informações relacionadas com este conflito no Médio Oriente. 4h10, temos outras notícias também em destaque nesta tarde. Uma única notícia, um alerta do Serviço de Informações e Segurança alertou hoje para uma campanha promovida por um Estado estrangeiro que não é identificado para ter acesso a dados de contas do WhatsApp e de Signal de governantes, diplomatas e militares. Em comunicado, o SIS explica que os atacantes procuram levar os utilizadores das plataformas de comunicações, que aqui enunciei, a partilharem dados sensíveis como palavras-passe, podendo aceder a conversas individuais e de grupo, a fecheiros ou mesmo lançar novas campanhas de phishing, tendo como alvos, aliás, os contactos dos utilizadores. Esta campanha, alerta o SIS, não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos, nem que as duas plataformas estejam vulneráveis.